Iracema, de José Alencar, foi publicado em 1865, no período do romantismo no Brasil. Esse movimento literário ele se caracterizava por uma exaltação do nacionalismo, do amor e da natureza. No caso de Iracema, o indianismo ele era um subgênero do romantismo e que também era um elemento importante. Bom, o romance ele conta a história de amor entre uma índia itabajara Iracema e o português Martins Soares Moreno. A narrativa ali se passava no século XVII, no litoral do Ceará, que também foi o período da colonização portuguesa. O Brasil daquela época era marcado por conflitos entre colonizadores portugueses e povos indígenas. Os portugueses, naquele momento, estavam expandindo seu território, assim subjugando alguns povos, oprimindo. Tendo isso em mente, a gente pode considerar que Iracema foi um resultado do pensamento daquela época. O porquê dizemos isso? Bom, em Iracema a gente pode ver a existência, do mito da harmonia racial. Mas o que seria o mito da harmonia racial? Bom, o mito da harmonia racial seria que o Brasil ele foi construído por duas raças, os indígenas e os portugueses. Por que eu digo duas raças? Bom, nesse período da história, a escravidão, ela ainda era permitida. Então, eles só consideravam duas raças, porque os negros não tinham, valor. Mas depois de 1888, a gente vai considerar que esse mito vai ser três raças, vão ser três raças: indígenas, negros e portugueses. Por que a gente fala o mito da harmonia racial? Porque não foi harmônico, foi por violência, opressão, desigualdade, imposição. Além do contexto histórico, Iracema também pode ser analisado a partir de outros aspectos, como a linguagem, a estrutura e os temas abordados. A obra é escrita em uma linguagem poética e imagética, que contribui para a criação de um clima de romance e aventura. A estrutura do romance é linear e segue a trajetória do casal protagonista. Os temas abordados incluem o amor, o conflito entre as raças, a natureza e a identidade nacional. Além de fazer o uso de metáforas, que são um recurso estilístico muito utilizado por José de Alencar em Iracema, elas contribuem para a criação de um clima poético e imagético que caracteriza o romance. A construção da narrativa do livro Iracema é uma prosa poética misturando dois estilos completamente separados: prosa e poesia. O uso de metáforas do início ao fim do livro, José de Alencar usou de uma forma muito bem estruturada ligadas ao ambiente natural americano, comparando determinadas pessoas com frutas, plantas ou animais das nossas florestas. Assim, no livro deixou um ambiente muito bem construído de floresta, com metáforas comparando aos elementos da realidade indígena, flora e fauna no geral. A própria Iracema tendo comparações de aves e etc. As metáforas podem ser utilizadas para descrever a natureza, os personagens ou os sentimentos. No caso da natureza, Alencar utiliza metáforas para ressaltar a beleza e a exuberância do cenário brasileiro. Por exemplo, ele compara o rio Pote a uma serpente de prata, as árvores da floresta a guerreiros de pedra, e as praias do Ceará a braços de mulher. Os personagens também são frequentemente descritos por meios de metáforas. Iracema é comparada a uma flor, a uma estrela, a uma virgem. Martim é comparado a um guerreiro, a um rei, a um filho de Tupã. Os sentimentos nessa obra eles são expressos através de metáforas. O amor entre Iracema e Martim é comparado como se fosse uma chama, digamos assim, e um rio e uma tempestade também, A tristeza de Iracema após a morte de Martim, é comparado a um canto de jandaia. A sombra na floresta é um rio que corre para o mar. Legal, Além disso, Alencar, ele utilizou, de diversos contrastes, para criar essa tensão, suspense para a narrativa. Então, por exemplo, o contraste entre a beleza, de Iracema e a crueldade de Araquém. Então, foi isso. Iracema é uma obra que continua a ser relevante até hoje. Ela é uma história que desperta o interesse de leitores
de todas as idades e que contribui para a compreensão da cultura e da história do Brasil, assim sendo muito importante para a literatura brasileira, por contribuir para a construção da identidade nacional brasileira, ao idealizar a figura do índio e representar o processo de colonização como um encontro amoroso entre duas raças. Iracema é uma obra que continua a ser relevante até hoje. Ela é uma história que desperta o interesse de leitores de todas as idades e que contribui para a compreensão da cultura e da história do Brasil, assim sendo muito